Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início a mais uma reunião da 17ª Comissão, eventual de acompanhamento do processo de definição da Estratégia Portugal 2030. É uma reunião conjunta com a Comissão de Assuntos Europeus, que aproveito para saudar e cumprimentar os seus deputados, na pessoa da Sra. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, a Sra. Deputada Regina Bastos. Cumprimento de forma especial o Eurodeputado eleito pelo PS, Pedro Silva Pereira. Agradeço a sua presença e a sua participação nos trabalhos desta Comissão. Os trabalhos de hoje têm uma só ronda, conforme fizemos há uma semana, de 7 minutos para cada grupo parlamentar. O Sr. Deputado tem até 20 minutos para fazer uma apresentação inicial e de seguida inicia-se então a ronda de questões. Tenho a palavra o Eurodeputado eleito pelo PS, Pedro Silva Pereira. Muito obrigado, muito bom dia. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Presidentes e também as Senhoras e os Srs. Deputados. Agradecer o convite para estar aqui e saudar a Assembleia da República por esta iniciativa que me parece importante. Enfim, é escusado sublinharmos o quão relevante é para o futuro da Europa e para o interesse nacional este debate sobre o quadro financeiro plurianual, e creio que esta troca de pontos de vista e de informações pode ser muito importante e útil para todos. Gostaria de começar por sublinhar que esta audição acontece numa fase ainda muito preliminar do debate orçamental. Uma fase em que a Comissão, de facto, já apresentou a sua proposta global, com grandes números, com uma série de comparações em relação ao período antecedente, de modo a permitir avaliar as escolhas políticas em presença, e com algumas indicações, não ainda inteiramente detalhadas, sobre o modo de financiamento deste orçamento. Mas, se isto é verdade, também é verdade que a Comissão ainda não apresentou as suas propostas setoriais. E, portanto, nós, verdadeiramente, nesta fase em que estamos a ter esta conversa, não conhecemos ainda em toda a sua extensão a proposta da Comissão. Há vários exercícios de projeção que pressupõem uma série de coisas que não estão na proposta e que, portanto, dificultam muito um debate detalhado nesta fase em que estamos a falar. Mas nós sabemos que, de acordo com o calendário que está previsto, isso vai acontecer agora, até meados de junho, até o dia 12 de junho, a Comissão vai apresentar uma série de propostas setoriais e então aí perceberemos melhor o impacto financeiro das propostas da Comissão e também os critérios que estão verdadeiramente subjacentes à alocação de verbas que está estimada. Mas eu queria começar por dizer que, neste momento, no dia de hoje, reina a confusão total sobre o verdadeiro significado da proposta da Comissão. Há várias razões para isso, mas a verdade é que os serviços do Parlamento, confrontados com os dados fornecidos pela Comissão, chegam a conclusões diferentes sobre o impacto financeiro das propostas. E, portanto, nós estamos numa fase em que o Parlamento Europeu está a pedir à Comissão uma clarificação sobre os pressupostos das estimativas orçamentais que apresentou. Em particular, sobre as comparações em relação ao período antecedente que permitem fazer uma determinada avaliação política sobre as escolhas em presença. Eu voltarei a este ponto um pouco mais adiante, mas queria também reconhecer que para esta confusão total instalada contribuem também
as estimativas um pouco aleatórias que por toda a parte circulam, umas com base em informações de corredor, outras com base em rumores, outras com base no melhor exercício que os países, os governos, podem fazer com base na experiência do passado sobre se forem mantidos determinados critérios e, portanto, se os pressupostos se mantiverem, qual pode ser o impacto financeiro para cada país. Ora, como esses exercícios assentam em pressupostos que não estão confirmados na proposta da Comissão, eles dão os resultados mais diferentes que se possa imaginar. E, portanto, neste momento, eu recomendaria prudência em relação às estimativas que por aí circulam a propósito do impacto financeiro para cada país das propostas da Comissão. Dito isto, o que é que nós sabemos e podemos, de facto, discutir nesta fase? Em primeiro lugar, sabemos que o pacote da Comissão envolve um enquadramento geral do quadro financeiro plurianual para os próximos 7 anos. Sabemos que esse pacote tem duas componentes fundamentais, que, aliás, seguirão procedimentos legislativos diferentes. Uma referente às previsões financeiras, enfim, ao orçamento propriamente dito, a outra que diz respeito aos recursos próprios. E é bom percebermos que o procedimento que será seguido para um caso e outro é um procedimento diferente. O procedimento legislativo especial que se aplica em relação ao quadro financeiro plurianual significa que haverá uma aprovação final do quadro financeiro por unanimidade no Conselho, depois de uma aprovação por maioria no Parlamento Europeu. Mas não é assim na parte relativa aos recursos próprios. No que diz respeito aos recursos próprios, nós vamos ter um procedimento que envolve a intervenção dos Parlamentos Nacionais. Só haverá esta revisão do regulamento em matéria de recursos próprios se ela resultar aprovada não apenas no Conselho, decidindo por unanimidade, mas também pelos Parlamentos nacionais, todos envolvidos neste processo. Portanto, aqui a intervenção do Parlamento Europeu é diferente. No que diz respeito aos recursos próprios, a intervenção do Parlamento Europeu circunscreve-se a uma consulta, portanto não se exige a aprovação do Parlamento Europeu, existe pois sim, é a aprovação pelos Estados nos respectivos Parlamentos Nacionais, de acordo com as regras constitucionais de cada um. Todavia, acho que é importante termos presente que a Comissão insiste que estes dois eixos da proposta, a proposta orçamental e a proposta de recursos próprios, constituem, do ponto de vista político para a Comissão, um pacote único e indivisível. O que significa, evidentemente, que a Comissão conta com um determinado volume de recursos próprios para poder financiar o orçamento. Também poderemos voltar a este ponto, mas este é um ponto de particular importância para Portugal. Na medida em que, se não se confirmarem as receitas pressupostas pela Comissão a título de recursos próprios, isto é, se a polémica entre os Estados-membros ou nos Parlamentos Nacionais vier a inviabilizar, pelo menos em parte, estes recursos próprios, então nós temos um problema no financiamento do orçamento e, das duas uma, ou o orçamento não pode manter o mesmo volume financeiro, ou então tem que encontrar receitas alternativas que dificilmente podem ser outras do que as contribuições nacionais. E, portanto, queria chamar a atenção também ainda num quadro preliminar para este ponto. Depois, uma outra indicação que penso que os senhores deputados têm, que diz respeito ao calendário que o processo vai tomar.
Portanto, agora a Comissão apresentará as suas propostas setoriais. O objetivo é que em dezembro possa existir um relatório de progresso sobre as negociações e a Comissão desenha a intenção de obter um acordo final antes da cimeira de Sibiu, a 9 de maio de 2019, e, portanto, durante a presidência da Roménia. A acontecer, seria qualquer coisa de inédito no processo de elaboração orçamental. É um calendário evidentemente muito ambicioso e eu diria que nesta fase, atendendo às reações que a proposta inicial da Comissão teve, que esse calendário me parece hoje ainda mais ambicioso do que parecia no dia 2 de maio, quando a proposta foi apresentada. Depois, o que é que nós podemos dizer em termos gerais? Bom, nós sabíamos, enfim, não vos tomarei muito tempo sobre isso, sabíamos que este seria um exercício orçamental difícil, consequências do Brexit, redução das receitas, novas prioridades, reclamando novas despesas, mas também um problema talvez menos referido e que é a circunstância de haver hoje, manifestamente, uma crise de visão comum sobre o que deve ser o futuro da Europa e como a Europa deve responder aos seus desafios. Porque, de facto, a indisponibilidade manifestada por alguns Estados, de forma até bastante veemente, quanto a qualquer cenário, por um lado, de aumentar o orçamento comunitário no seu conjunto, por outro lado, de aumentarem eles próprios as suas contribuições, significa que aquilo que para alguns é uma evidência, quanto à necessidade da Europa responder aos desafios que tem pela frente, é muito menos partilhado do que parece. E esta crise sobre uma visão comum do que deve ser o futuro da Europa é uma dificuldade objetiva na construção de soluções. O que é que julgo que é possível dizer com aquilo que se conhece da proposta da Comissão? Em primeiro lugar, que o volume financeiro proposto pela Comissão é claramente insuficiente. A Comissão fala de um orçamento da ordem de 1,11% do rendimento nacional bruto europeu. Esse é um número discutível, logo aí. Embora as margens da discussão talvez não sejam extraordinariamente significativas, mas esse valor é apresentado pela Comissão considerando no novo pacote orçamental o Fundo Europeu de Desenvolvimento, que tem um valor de 30 mil milhões de euros. Sem isso, nós estaríamos a falar de um valor da ordem de 1,08%. E há mesmo quem diga que, em termos reais, seria até um pouco menos do que isso. Ora, nós estamos a trabalhar com uma base, no período anterior, de um orçamento de 1,03%, portanto, já se vê que, em termos gerais, o orçamento mantém, essencialmente, a mesma expressão financeira do antecedente. Embora devo dizer que há exercícios que, fazendo de outra forma as contas sobre o significado de não se contabilizar com as contribuições do Reino Unido, chegam a um valor um pouco inferior até a isso, que significaria uma ligeira diminuição do volume financeiro. Portanto, neste nível de generalidade e abstração da discussão, isto é, o volume financeiro, nós podemos dizer que, tendo em conta a consciência de responder a uma série de prioridades, o volume financeiro proposto pela Comissão é insuficiente. Recordo, aliás, que o Parlamento Europeu tinha proposto 1,3% de rendimento nacional bruto, o governo português tinha admitido 1,2%, posição partilhada como valor mínimo por outros no debate político nacional. A Comissão começou por falar em um valor entre 1,1% e 1,19%. Ora, ficar em 1,11 ou 1,08 é ficar abaixo do intervalo inferior admitido pela própria Comissão. Portanto, temos aqui uma questão com o volume financeiro em termos gerais. Depois, o segundo problema, que penso que é evidente e que será partilhado por todos, é que esta proposta orçamental contém um erro político grave. E esse erro político grave é o desinvestimento na coesão e no desenvolvimento rural, enfim, na política agrícola comum. A Comissão fala de um corte orçamental da ordem dos
7% para a coesão e 5% para a agricultura, mas as estimativas que circulam, e em particular aquelas do Parlamento Europeu, não confirmam esses dados e antecipam um corte superior. Farei uma menção um pouco mais adiante a este ponto. Estas são, talvez, as duas questões políticas fundamentais. Não quero ignorar que existem na proposta da Comissão alguns aspectos positivos que não devemos também deixar de registar. Há uma simplificação da estrutura do orçamento, com uma redução do número de programas de 58 para 37, o que em si mesmo pode ser positivo, embora crie agora enormes problemas de comparabilidade em relação ao orçamento anterior. Há um aumento do investimento no programa Erasmus e na área da ciência, bem como na gestão de crises e dotações para respostas humanitárias, que parece positivo. Há um investimento em novas prioridades que, dito assim, em termos gerais, corresponde a problemas reais, embora nós tenhamos que discutir a expressão orçamental da alocação de verbas nessas novas prioridades, se elas significam um sacrifício tão grande de políticas relevantes para a convergência como as políticas de coesão e de desenvolvimento rural. Há uma maior flexibilidade na organização do orçamento, que parece também positivo. Há uma discussão que se pode ter sobre a condicionalidade introduzida em relação à questão do Estado de Direito, que é formulado em termos, eu diria, muito limitados na proposta da Comissão, circunscrita às questões de Estado de Direito que possam prejudicar o controle da aplicação de verbas financeiras comunitárias. E há, sobretudo, dois aspectos que julgo que podemos averbar do lado positivo da proposta da Comissão: o instrumento de apoio às reformas, embora creio que ele possa ser e deva ser largamente melhorado, e também um instrumento financeiro de resposta aos choques assimétricos, que também julgo que seria importante melhorar. O outro aspecto positivo é o dos recursos próprios. A Comissão avança com propostas interessantes nesse domínio, não cobre, é verdade, todas as expectativas que podiam existir, mas não deixa de ser um contributo relevante. Gostaria agora de vos dar a informação mais recente sobre o exercício que o Secretariado da Comissão de Orçamentos do Parlamento Europeu fez sobre a proposta da Comissão. Nesse exercício, os serviços do Parlamento Europeu chamam a atenção para o seguinte: em primeiro lugar, as comparações com o antecedente devem ser feitas com base na metodologia dos preços correntes, isto é, com a exclusão da inflação, para permitir uma comparação em termos reais. E, portanto, devemos fixar os preços em 2018, fazer a exclusão da inflação e realizar este exercício de comparação a preços constantes. Ora, acontece que, constantes, acontece que as comparações, eu disse corrente, eu queria dizer constantes, acontece que as comparações da Comissão utilizam muitas vezes a comparação a preços correntes, portanto, sem exclusão da inflação, o que, por um lado, conduz a aumentos superiores aos reais e, por outro lado, a cortes inferiores aos reais. Em segundo lugar, há comparações da Comissão que incidem sobre o período dos 7 anos anteriores, como deveria ser, para podermos comparar coisas comparáveis. Outras vezes, o termo de comparação utilizado pela Comissão é a dotação orçamental do último ano.
o que torna as comparações um pouco aleatórias em função daquilo que possa ser mais conveniente para a apresentação política da proposta da Comissão. E os serviços do Parlamento propõem que se uniformize a metodologia, comparações com base em 7 anos e com a lógica dos preços constantes. Depois, mais preocupante do que isso, é que os serviços do Parlamento Europeu contradizem as estimativas da Comissão em matéria de comparações em alguns pontos muito importantes. Estimam que o corte na agricultura seja superior a 15% e, portanto, muito para lá dos 5% admitidos pela Comissão, sendo de mais de 10% nas ajudas diretas e de mais de 25% no desenvolvimento rural. Estimam que o corte na política de coesão pode ser o dobro do admitido pela Comissão, isto é, da ordem dos 10%, incluindo um corte de 45% no Fundo de Coesão, 10,4% no Fundo Social Europeu e um aumento marginal de 2,4% no FEDER. Um aumento marginal de 2,4% no FEDER. Os serviços do Parlamento estimam que o aumento da ciência pode ser aquém também daquilo que foi anunciado, estimam um valor da ordem dos 13,5% e não de 30%, e estimam também que o aumento do programa Erasmus, em vez de representar uma duplicação, como a Comissão sugeriu, representa um aumento, sim, mas da ordem dos 77%. Ora, este é um exercício, chama a atenção, do Secretariado da Comissão de Orçamentos do Parlamento Europeu e confronta as estimativas da Comissão com as suas próprias estimativas e pede à Comissão uma clarificação sobre os pressupostos das suas propostas. Portanto, eu não estou a dizer que as estimativas da Comissão são falsas. O que estou a informar os senhores deputados que os serviços do Parlamento Europeu têm contas diferentes, porventura porque estão a ser utilizadas metodologias de comparação diferentes e, portanto, a fase em que estamos é que o Parlamento Europeu pede à Comissão que dê mais informação sobre os pressupostos do seu exercício para se poder saber exatamente qual é o impacto financeiro das propostas da Comissão. Finalmente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu creio que o ponto mais importante para nós nesta fase é percebermos que realmente esta proposta orçamental é preocupante para o futuro da Europa e para o interesse nacional e que, apesar da indefinição que ainda reina, nós temos boas razões para identificar aqueles que são os nossos terrenos de combate, isto é, as nossas frentes de batalha, que julgo que podem ser e devem ser frentes de batalha comuns em defesa do interesse nacional. E esses pontos dizem realmente respeito, por um lado, à defesa da política de coesão, porque não podia haver um erro pior que a União Europeia cometesse neste momento do que desinvestir na convergência, quando a crise do euro revelou que devia, pelo contrário, investir na convergência. Defender também as verbas para o desenvolvimento rural, particularmente, enfim, as verbas da política agrícola comum, mas para Portugal, porventura, o que está sobretudo em causa é o segundo pilar da política agrícola no que diz respeito ao desenvolvimento rural. E, já agora, explorar as oportunidades, isto é, procurar melhorar ainda alguns aspectos da Comissão, da proposta da Comissão, em particular no que diz respeito aos instrumentos de apoio às reformas e de resposta aos choques assimétricos e, muito importante, evitar os retrocessos, porque não é nada seguro que, apresentada a proposta da Comissão, ela só possa melhorar. O cenário de retrocessos, pelo menos pontuais, em alguns domínios, existe. E, portanto, nós também devemos estar atentos, porque, neste momento, há um fogo de barragem já
constituído, em relação a tudo quanto possa significar aumento das contribuições nacionais, em relação às soluções em matéria de recursos próprios e em relação a estes novos instrumentos financeiros. E, portanto, nós devemos ter aqui uma estratégia de defesa do interesse nacional, que significa procurar melhorar a proposta da Comissão, mas também procurar evitar que ela seja ainda objeto de retrocesso ao longo do debate orçamental. É para isso que julgo que estamos todos convocados. Muito obrigado. Obrigado. Vamos iniciar então a primeira ronda. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD o Sr. Deputado Luís Leite Ramos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e a Sra. Presidente da Comissão. Muito obrigado. Obrigado. Vamos iniciar então a primeira ronda. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD o Sr. Deputado Luís Leite Ramos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e a Sra. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, Sr. Eurodeputado Pedro Silva Pereira. Agradeço a sua presença e a disponibilidade e, sobretudo, a forma como fez a sua apresentação, chamando-nos a atenção para um conjunto de questões, enfim, o estado da arte em matéria de avanço relativamente à negociação, neste caso, do quadro financeiro plurianual, e chamando a atenção para algumas dificuldades e, sobretudo, para algumas batalhas que, enquanto país, e julgo que no quadro não só do Governo, mas também do Parlamento e dos eurodeputados, teremos que travar. Eu começava pela última afirmação. Eu julgo que fica a sensação que qualquer que venha a ser o cenário final, ele será provavelmente pior do que é a proposta, ou do que a proposta da Comissão. E a minha questão tem, desde logo, a ver com isso. Como é que um eurodeputado de um importante grupo do Parlamento Europeu sente o posicionamento dos restantes países relativamente a esta matéria? Referiu que há uma crise relativamente à visão da Europa. No passado houve várias tentativas de criar ou unir esforços em torno de alguns grupos e o velho enfrentamento entre os países contribuintes líquidos da coesão ou do orçamento e os países beneficiários. Este tipo de clivagem ou este tipo de arranjo continua a ser pertinente? Acha que seria importante para Portugal, para a Europa, haver, do ponto de vista daqueles que, como Portugal e como o Sr. Eurodeputado referiu, a defesa intransigente da política de coesão como um dos pilares fundamentais da própria União Europeia, deveria ser ou não um combate a travar e uma força a mobilizar? Naturalmente que a sensação que fica, e também o referiu, é que há cada vez mais países que criam esta barreira, dizendo que nem mais contribuição alguma para poder cobrir as necessidades e, de alguma forma, compensar a redução de financiamento por parte do Reino Unido. Mas eu julgo que não será possível, só com boas palavras, defender a política de coesão e, sobretudo, garantir que os fundos e os meios para esta política de coesão vão estar à altura do desafio e, sobretudo, da exigência que é necessário continuar a ter, tanto mais que há regiões que não estavam nos objetivos de convergência e vão passar a estar. E, portanto, há aqui vários problemas relativamente aos quais eu gostava de ouvir a sua opinião, que tem a ver não só com o valor global que é disponibilizado para a política de coesão, mas também com um conjunto de desafios adicionais. Desde logo, relativamente aos critérios que a Comissão propõe na repartição do bolo da política de coesão. Sabemos também da proposta que haverá uma parte desse montante que não será distribuído com base no produto interno bruto, mas poderá ser distribuído com base noutros critérios. Aqueles que foram apontados, ou pelo menos que são do nosso conhecimento, serão questões ligadas com as alterações climáticas, imagino o combate às alterações climáticas, as questões das migrações e as questões do desemprego. Eu pergunto se, do ponto de vista do Parlamento e dos grupos parlamentares, há disponibilidade ou há interesse e intenção de acrescentar outros indicadores a estes três que, de alguma forma, sejam mais favoráveis para Portugal, na medida em que eles não são os mais adequados.
deputado Duarte Marques, na audição com o comissário Carlos Moedas, sugeriu que, por exemplo, um critério como mais baixas densidades, como os problemas de interioridade, pudessem de alguma forma também ser incluídos de modo a criar, no fundo, mecanismos mais justos do ponto de vista de todo o território da União. Mas essa era uma das perguntas concretas. Uma segunda tem a ver com o próprio desenho da política de coesão. Eu sei que é cedo, ainda não há propostas setoriais, mas há preocupações adicionais relativamente à forma como esta política vai ser implementada relativamente àquilo que é o cenário que nós conhecemos. Daquilo que vamos sabendo, há uma pressão muito grande no sentido de a transformar muito mais competitiva e dizer o problema da coesão hoje não é um problema só dos territórios ou dos países ou das regiões com indicadores de desenvolvimento baseados no produto interno bruto. Há outras questões que são importantes e, portanto, a ideia de transformar programas nacionais ou programas regionais em programas comunitários, a exemplo daquilo que já acontece, é também uma abordagem que nos parece que vai continuar a ser utilizada por alguns países no sentido de permitir uma distribuição mais concorrencial. Nós pensamos que não é mais concorrencial, é mais favorável a regiões que neste momento não têm acesso a esse tipo de fundos, de poderem ir buscá-los. E, portanto, também sobre esta matéria, sobre que critérios, de que forma é que, no seu ponto de vista, a política de coesão pode ser melhor distribuída. E o facto de o corte no Fundo de Coesão ser muito mais significativo não deixa de ser ainda mais preocupante, porque o Fundo de Coesão tinha, relativamente aos países e aos territórios com mais problemas de desenvolvimento e com mais problemas socioeconómicos acumulados, uma vantagem adicional. Ora, se a política de coesão deixa de ter esses recursos, naturalmente que a preocupação ainda é adicional. Há uma outra questão que tem a ver com outro tipo de mecanismos, os instrumentos financeiros. Tem sido utilizado pela Comissão e pela União Europeia nos últimos anos um recurso cada vez maior aos instrumentos financeiros, com a ideia de que vamos transferir grande parte dos apoios diretos, das subvenções diretas aos empresários, e uma vez que no atual quadro, julgo que deve ser uma tendência a manter no próximo quadro, grande apoio às atividades económicas, à atividade produtiva. No caso português, os instrumentos financeiros, por razões várias, demonstraram uma grande dificuldade de aplicação e, portanto, o Governo está a preparar uma reprogramação do Portugal 2020, grande parte para resolver a dificuldade de utilização destes fundos, não por parte da sua disponibilização, mas por parte da própria utilização pelas empresas. E, portanto, relativamente à multiplicação deste tipo de instrumentos e à sua utilização numa lógica que também cada vez mais competitiva, eu admito que num próximo quadro, com os recursos financeiros mais escassos, a lógica vai ser, não utiliza o país A, vamos colocá-lo numa utilização conjunta dos restantes países. E, portanto, saber qual é a sua perspectiva, qual é a sua expectativa até relativamente a alterações profundas em matéria de política de coesão, do desenho e dos instrumentos que vão ser colocados à política de coesão. Finalmente, uma última questão que tem a ver com grande parte os fundos, já me perdi, mas eu já lá chego, que tem a ver com alguns dos instrumentos que falou, que são novidade, nomeadamente este instrumento utilizado pela União Europeia relativamente às crises assimétricas. Eu gostava que nos explicasse um pouco mais, se o poderá fazer, qual é realmente o objetivo, qual é a intenção da Comissão relativamente a esta matéria. E uma última mesmo questão sobre os impostos e os recursos próprios. Qual é o sentimento e a posição do Parlamento e do seu grupo político em particular relativamente ao lançamento de novos impostos e de que forma é que, do vosso ponto de vista, podem ser compensadas as necessidades e a falta de meios com que se debate neste momento a União Europeia para compensar não só novos desafios, mas sobretudo para compensar enfim, a redução do financiamento por parte e com a saída do Reino Unido. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Pedro Silva Pereira para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Ramos, pelas suas questões. Em primeiro lugar, a questão de saber se devemos antecipar um ponto de chegada pior ainda do que o ponto de partida.
É verdade que os exercícios orçamentais anteriores não são particularmente animadores. Aconteceu mais do que uma vez que o ponto de chegada foi pior do que o ponto de partida. Também é verdade que o papel do Reino Unido nessas discussões orçamentais foi mais relevante, mas existem outros candidatos a terem o mesmo tipo de protagonismo na discussão orçamental. Bom, eu creio que esta proposta precisa de ser melhorada. E se o não for, eu antecipo sérias dificuldades para a sua aprovação no Conselho e no Parlamento e acho que não devemos excluir o cenário de uma crise orçamental, isto é, de um arrastamento do processo de discussão do orçamento comunitário. E, portanto, eu diria que é um mau começo, é um mau ponto de partida. Gostaríamos de ter tido uma proposta inicial melhor, mas a disposição que todos devemos ter é no sentido de ter uma contribuição construtiva para chegar a um orçamento que possa ser aceitável por todas as partes. Para que isso aconteça, acho que o Sr. Deputado tem razão, a consolidação das alianças com quem partilha o mesmo tipo de problemas no espaço europeu é relevante. Julgo que o Governo tem estado atento a essa dimensão e tem investido consideravelmente no desenvolvimento dessas alianças, mas acrescentaria que tão importante como isso é a construção de compromissos com os parceiros mais relevantes. E, para isso, é muito importante que cada um compreenda o ponto de vista do outro. E é verdade que, nos termos em que se encontra lançado o debate orçamental em vários países do centro e do norte da Europa, está estabelecida uma aversão política, mas na opinião pública, a algumas soluções que para nós nos pareceria soluções evidentes. Creio que, desse ponto de vista, o Governo e o Primeiro-Ministro estiveram bem na proposta de um instrumento de apoio às reformas, que tem algum eco nesta proposta da Comissão, mas que funcione como uma alternativa à solução das transferências permanentes que é tão mal vista pelos países do centro e do norte da Europa. A ideia de uma contratualização de iniciativas de reforma é uma forma de terem atenção às preocupações dos outros e construir compromissos. Eu creio que isso é um caminho que pode vir a ser produtivo, mas é preciso aperfeiçoar os termos da proposta da Comissão neste domínio, porque a Comissão fala de uma articulação com o semestre europeu e, do nosso ponto de vista, é muito importante que fique sublinhado que daquilo que estamos a falar é de uma articulação entre estas reformas e o Programa Nacional de Reformas adotado por cada país e não necessariamente apenas o que diz respeito às chamadas Country Specific Recommendations que a Comissão, no quadro do semestre europeu, valoriza em relação à situação de cada um dos países. A segunda questão sobre os critérios do financiamento da política de coesão. É verdade que o princípio do PIB per capita será acompanhado, não se sabe ainda exatamente em que termos, de outros critérios. Queria chamar a atenção para duas coisas a este propósito. Em primeiro lugar, que o mesmo critério do PIB per capita que conduziu ao financiamento da política de coesão nos últimos anos e à alocação das verbas por país, hoje significa coisas diferentes para Portugal, a partir do momento em que se desenvolve um exercício de revisão retroativa do valor do PIB per capita. É preciso ter consciência deste processo. Há uma operação estatística de revisão retroativa do PIB per capita que tem como resultado concluir que, afinal, a situação do PIB per capita português é melhor do que anteriormente se supunha e do que aquela que esteve na base da construção orçamental no período anterior. E o contrário acontece com outros países e outras regiões.
E isto dá como resultado que algumas regiões portuguesas, de acordo com o critério do PIB per capita, agora com estes novos números, ficariam excluídas da coesão, enquanto que várias outras regiões espanholas, italianas e gregas que não preenchiam os requisitos, descobrem agora que afinal divergiram e, portanto, têm direito ao acesso aos fundos de coesão. É claro que isto altera completamente a chave de repartição por país. Os outros critérios que estão sugeridos pela Comissão e que o Sr. Deputado referiu, alterações climáticas, questões das migrações e questões do desemprego, não são, de facto, os critérios mais favoráveis para Portugal. Nós, neste momento, temos um desemprego abaixo da média europeia, não somos um destino privilegiado das rotas migratórias ou mesmo dos refugiados e, portanto, acho que um dos aspectos em que se joga o interesse nacional na discussão do orçamento é pela introdução de outros critérios, designadamente a matéria de qualificações, designadamente no que diz respeito ao desemprego, a questão do desemprego de longa duração, mais do que a taxa geral de desemprego, em que estamos abaixo da média comunitária, e as questões relativas à demografia, e acompanharia a sugestão que o Sr. Deputado que fez referência a propósito das questões que têm a ver com as regiões de baixa densidade, como um dos aspectos do dinamismo demográfico que deve ser tido em atenção nos critérios da política de coesão. Mas atenção, portanto, nós de facto não temos apenas um problema com o volume financeiro alocado à política de coesão, temos um problema também com os critérios de alocação das verbas por país e temos ainda um problema relativo às missões da política de coesão. Porque com esta reorganização dos programas, se com a introdução de novas missões da política de coesão nós temos uma subversão daquilo que verdadeiramente entendíamos por coesão até há bem pouco tempo, então a alocação das verbas por país pode ter alterações muito substantivas. Só para vos dar um exemplo, se nós falamos da integração de refugiados no âmbito da política de coesão, então países do centro e do norte da Europa, que são hoje centro de acolhimento de refugiados, passarão a receber a título de política de coesão aquilo que eram verbas que até aqui eram dirigidas aos países da periferia. E, portanto, temos um problema a esse nível. Depois, isto já responde um pouco à sua pergunta sobre as tarefas da coesão e quanto aos instrumentos financeiros, é verdade, Sr. Deputado, que nem sempre as nossas empresas têm facilidade em obter um pleno aproveitamento dos instrumentos financeiros disponíveis e creio que a defesa do interesse nacional também se joga aí na discussão não apenas, portanto, do volume financeiro, mas do modo de estruturação dos instrumentos financeiros em que se concretiza esta proposta. No que diz respeito ao instrumento para responder aos choques assimétricos, a primeira coisa que gostava de sublinhar é que a Comissão prevê para este novo instrumento financeiro uma dotação da ordem dos 30 mil milhões de euros para todo o período de exercício orçamental. Certamente é alguma coisa, é um começo da compreensão da necessidade de ter um instrumento financeiro para esta finalidade, mas a sua expressão orçamental é reduzida, apenas permitiria responder a pequenos choques assimétricos, muito localizados, e, por outro lado, o modo de mobilização destes fundos não está ainda clarificado. Se há algum automatismo nesse procedimento, como é que verdadeiramente essas verbas vão ser governadas, tudo isso está ainda
por esclarecer. Do ponto de vista de Portugal, é muito importante que se procure ir mais longe do que está aqui em presença, com um instrumento de proteção e de promoção verdadeiramente do investimento para a convergência, mas isso verdadeiramente não tem pleno acolhimento na proposta da Comissão e, como digo, mesmo nos termos limitados em que ela se encontra, ela está já hoje a ser objeto de fogo por parte de alguns países que não veem com bons olhos esta solução. Finalmente, recursos próprios. Sr. Deputado, a proposta da Comissão não envolve a criação de impostos europeus e acho que podemos concordar nessa interpretação da proposta da Comissão. A Comissão propõe, é verdade, novos recursos próprios, que significam, em alguns casos, taxas sobre determinadas situações ou atividades económicas, mas, como tive a ocasião de esclarecer na minha intervenção inicial, essas modalidades de recursos próprios carecem de aprovação pelo Parlamento de todos os Estados-membros. O que significa, portanto, que nós não estamos a falar em nenhuma circunstância de uma imposição de Bruxelas de uma medida fiscal que se sobreponha à soberania nacional em matéria fiscal. Isso não existe na proposta da Comissão, não teria, julgo eu, neste momento sequer condições de viabilidade política no Parlamento Europeu e, portanto, julgo que essa questão é deslocada desse ponto de vista. Mais importante é discutir os recursos próprios em concreto propostos pela Comissão. E julgo que genericamente vão no bom sentido. Estamos a falar de uma taxa sobre os resíduos de plásticos não reciclados, uma certa percentagem das receitas do comércio de emissões e, portanto, das emissões de CO2 sobre as empresas poluidoras e uma proposta ainda em matéria da base comum tributável das sociedades, de modo a permitir atingir algumas sociedades que vão escapando um pouco à tributação e, portanto, com um critério de equidade e de justiça. Creio que essas propostas vão no bom sentido. Haveria outras, certamente, possíveis. O imposto sobre transações financeiras, que é verdadeiramente objeto de uma operação de cooperação reforçada e, portanto, que a Comissão remete para outra sede e enfim, há toda uma discussão sobre vários outros recursos próprios, mas a proposta da Comissão incide sobre esses 3 novos recursos próprios e eu creio que é um dos aspectos positivos da proposta da Comissão. Obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar de PS, a palavra à Sra. Deputada Margarida Marques. Muito obrigada, Presidente, Sr. Presidente, Sra. Presidente. Começo por saudar o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira e agradecer a exposição muito interessante e aberta que nos fez aqui, sobretudo porque nós tínhamos ouvido a exposição de uma outra instituição, da Comissão. Ouvimos a semana passada o Comissário Carlos Moedas, que obviamente nos apresentou a leitura da proposta da Comissão, feita do lado da Comissão. E, portanto, é muito interessante confrontar essa leitura com a leitura que o Sr. Deputado nos fez aqui e, de certa forma, a desmontagem de algumas propostas da Comissão que, conhecendo nós o método, a metodologia, a tradição de trabalho da Comissão, por um lado, em alguns casos já tínhamos procurado fazer essa desmontagem, designadamente no que diz respeito ao aumento do orçamento, com a inclusão do FED, ou também a comparabilidade entre os programas, porque apesar da Comissão ainda não nos ter apresentado a proposta detalhada do orçamento, que vai fazer no final deste mês e no início do próximo, nós tivemos já a possibilidade de identificar também essa não comparabilidade entre os programas.
o Partido Socialista já apresentou e tem-se pronunciado sobre os aspectos positivos e os aspectos negativos desta proposta da Comissão. Como aspectos positivos, subscrevemos os aspectos positivos que o Sr. Deputado nos apresentou, mas também achamos que é positivo que a Comissão pretenda, na sua essência, promover a inovação, se coloque numa posição competitiva em matéria de tecnologia, defesa do planeta, clima, promoção do investimento. É importante que a Comissão dê centralidade à proteção dos europeus e dos que residem na União Europeia, e aqui proteção em todas as suas dimensões, e preferimos colocar a questão nestes termos do que na confrontação, na dualidade entre as antigas políticas e as novas políticas. É importante que a Comissão seja intransigente na defesa dos valores europeus, designadamente do Estado de Direito, e voltarei a este ponto, e de certa forma, com uma visão, uma leitura muito otimista da proposta da Comissão, entendemos que está lá um esboço de orçamento para a zona euro, em termos teóricos, com um montante financeiro muito reduzido. Mas a proposta da Comissão é pouco ambiciosa. E, sobretudo, o que nós entendemos é, mesmo em matéria de recursos próprios, a Comissão não utilizou sequer a margem de manobra que o Parlamento lhe deu, de certa forma, com a adoção do relatório antes da apresentação da proposta da Comissão. E preocupa-nos que a Comissão não tenha proposto acabar definitivamente com os rebates e apresente um calendário progressivo. Pensamos que isso é muito pouca ambição, sobretudo com a saída do Reino Unido da União Europeia, era um momento apropriado para tomar essa decisão. Preocupa-nos a falta de ambição da Comissão Europeia na mobilização de recursos próprios e, sobretudo, o que nós entendemos é que, de certa forma, com esta proposta da Comissão, é a oportunidade perdida de criar equidade fiscal. Ou seja, era possível propor mecanismos no sentido de criar meios tributários que se justificam por si próprios no sentido da construção de uma equidade fiscal. E o quadro financeiro plurianual poderia ser uma oportunidade política para esse exercício. E também nos preocupa que a Comissão não tenha valorizado o social, a solidariedade, que fazem parte da coesão dos territórios. E isso é evidente no que diz respeito à redução das políticas de coesão, porque nós estamos completamente de acordo que hoje estamos confrontados com uma nova geração de políticas de coesão. O Sr. Deputado do PSD que me antecedeu já foi muito claro nessa matéria também, mas no que diz respeito a esta nova geração de políticas de coesão, porque hoje há campos de aplicação das políticas de coesão claramente com novos desafios. O Sr. Deputado Pedro Silva Pereira já os referiu, mas eu gostava de lembrar que as regiões de coesão têm de tornar-se ou afirmar-se como regiões competitivas, que incorporam tecnologia e inovação, que atraem pessoas, competências, investimento e empresas. E que tenha decidido também reduzir as verbas da PAC. Enunciadas as insuficiências e os pontos positivos e os pontos negativos, gostaria de lhe colocar, Sr. Deputado, algumas questões concretas. O Sr. Deputado é Vice-Presidente da Comissão Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu. Uma das iniciativas, um dos aspectos positivos da Comissão o ponto é a questão Estado de Direito, nesta proposta de orçamento. A Comissão apresenta simultaneamente uma proposta de regulamento para, digamos, a execução deste princípio político. Eu gostava de ouvir o Sr. Deputado sobre esta proposta de regulamento, porque é importante que a questão do Estado de Direito seja valorizada, é um valor essencial da União Europeia. Há países que estão em risco, para ser tolerante, que estão em risco do não cumprimento do Estado de Direito. Sabemos que as estratégias punitivas não são necessariamente as estratégias mais bem aceites por parte dos cidadãos e, portanto, entendemos que este regulamento deve valorizar mais os aspectos, digamos, proativos da promoção do Estado de Direito do que medidas punitivas normalmente mais difíceis de acompanhar por parte dos cidadãos. Um segundo ponto que gostava de colocar prende-se, e o Sr. Deputado é membro da Comissão ECOMA,
Qual é a margem de manobra? Embora o Sr. Deputado já nos tenha dado alguns elementos importantes na sua intervenção inicial e na resposta ao meu colega, qual é a margem de manobra da Comissão no sentido de aumentar os recursos próprios? Ou seja, nós sabemos que o que está aqui em matéria de recursos próprios é importante, mas é pouco. Porque o que nós temos que equilibrar é a participação dos Estados-membros, em termos de percentagem do Produto Nacional Bruto, e os recursos próprios, para fixarmos os montantes disponíveis para o orçamento da Comissão para os próximos 7 anos, para responder aos desafios da União Europeia. Desta vez não tivemos, apesar de tudo, 6 países que escreveram uma carta à Comissão dizendo nem mais €1 relativamente às nossas contribuições passadas. Essa carta, tanto quanto eu saiba, não existiu, mas, apesar de tudo, conhecemos a pressão dos países no sentido de não aumentarem essa pressão direta. E isso implica claramente o aumento dos recursos próprios. Embora eu esteja de acordo com o Sr. Deputado que a questão do Brexit não tenha um impacto, tendo um impacto numa leitura imediata, é necessário também analisar mais em detalhe esse impacto. E isto leva-me a passar para um outro ponto, que é a matriz de fluxos entre os Estados-membros. E o Parlamento Europeu está nas melhores condições para exigir uma matriz séria relativamente aos fluxos financeiros entre os Estados-membros. Porque a tradição é o que entra e o que sai, em termos de financiamento e de envelopes financeiros, mas todos nós sabemos que não é isso que se passa. Há, por um lado, a participação nos programas, e o Reino Unido, por exemplo, é um dos principais beneficiários do Horizonte 2020 e de outros programas em matéria de defesa, etc., por um lado, e por outro lado, que não se pode encontrar estes números apenas nos elementos que a Comissão Europeia dispõe em termos de fluxos, mas que em termos de impacto, o que é que significa em termos de impacto para as economias dos países o serem membros da União Europeia e serem membros do mercado interno. E o Parlamento Europeu está em condições de identificar efetivamente os fluxos financeiros no sentido de desmontar o argumento dos contribuintes líquidos e dos beneficiários líquidos. Um terceiro ponto prende-se... Para terminar, Sr. Deputado. Termino já. Prende-se com a questão dos regulamentos. Os regulamentos são instrumentos decisivos em matéria de gestão do quadro financeiro plurianual, porque os envelopes financeiros não são senão um elemento. Os regulamentos são decisivos e são decisivos no que diz respeito aos envelopes financeiros, à forma como os países podem usar essas verbas, e estou a pensar, por exemplo, relativamente aos fundos de coesão, mas também relativamente aos programas de gestão centralizada, como o Horizonte 2020 ou novos programas na área da coesão que possam vir a ser geridos de forma centralizada. E aí os regulamentos são importantes. E a minha questão ao Sr. Deputado, uma vez que o Parlamento Europeu vota os regulamentos, é qual é, digamos, o ambiente no Parlamento Europeu, no sentido que muitas das ambições de Portugal e que passam pela capacidade do uso dos fundos estruturais possam vir a ter uma reprodução nos regulamentos que vierem a ser aprovados. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Parlamento Europeu, Pedro Silva Pereira, para responder. Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Marques. O primeiro ponto para dizer que realmente há sinais de que a proposta inicial da Comissão, que julgávamos um mau começo, possa de facto ser ainda pior do que se imaginava. E chegamos a essa conclusão, quero dizê-lo ainda nesta fase em que estamos a pedir explicações e clarificações à Comissão em termos muito prudentes, mas parece existir aqui uma prática questionável por parte da Comissão no que diz respeito à apresentação do orçamento. Porque realmente, se chegarmos à conclusão de que a Comissão fala de um corte na política de coesão da ordem dos 7%, e se vimos a descobrir que ele é de 10%, e que, além disso, há um corte de 45% no Fundo de Coesão, que a Comissão não falou na comunicação inicial, nós temos aqui um problema político, na lealdade do relacionamento da Comissão com as outras instituições comunitárias. Se a Comissão diz que na política agrícola há uma redução
da ordem dos 5%, e que Portugal não é prejudicado porque nas ajudas diretas aos agricultores Portugal não é atingido pela solução, mas está a esconder o que está a propor para o segundo pilar do desenvolvimento rural, onde aí existirá um corte muito significativo que afetará as verbas destinadas a Portugal. Nós temos um problema realmente com a lealdade no diálogo interinstitucional. Não é apenas uma questão de, bom, nós só apresentámos os grandes números, depois vêm as informações mais detalhadas em letras pequeninas. Não, há aqui um problema sobre a compreensão do sentido geral da proposta da Comissão. O segundo ponto, para dizer o seguinte: o Sr. Deputado fez alusão ao facto de haver aqui, finalmente, um primeiro esboço ainda muito incipiente do que poderia ser um orçamento para a reforma do euro. Eu queria chamar a atenção para 2 pontos. Em primeiro lugar, para o facto de que o instrumento financeiro de apoio às reformas não é exclusivo para os países do euro, é para todos os países. E nem sequer é apenas para os países da convergência. Não é para os países da convergência, não é para os países do euro, é para todos. E até tem uma verba da ordem dos 2 mil milhões de euros alocada aos países candidatos à adesão à União Europeia. Portanto, esses 25 mil milhões são para ser distribuídos por toda essa gente e, portanto, é preciso realmente um grande otimismo para ver aqui um instrumento financeiro para a zona do euro. A segunda nota é para dizer que, justamente, eu creio que esta proposta da Comissão é um sinal preocupante para o outro debate paralelo que temos que ter sobre a reforma da União Económica e Monetária. Porque um dos eixos fundamentais da reforma da União Económica e Monetária de que precisamos é uma capacidade orçamental e o sentido que as coisas levam nesta discussão sobre o quadro financeiro plurianual, o que mostram é que a disponibilidade política para construir essa capacidade orçamental para a zona euro é pelo menos muito limitada. Depois, no que diz respeito à questão dos rebates, para concordar inteiramente com a Sra. Deputada, não há nenhuma razão para os rebates se manterem. A proposta da Comissão de uma redução ou eliminação progressiva num prazo de 5 anos fica aquém daquilo que seria necessário e devemos nos bater para que isso seja corrigido ao longo da discussão orçamental. Depois chama a atenção para o seguinte: a proposta da Comissão em matéria de fundos para a coesão é formulada sem o chamado safety net e sem os tetos. Isto é uma proposta que não indica e, portanto, não nos garante que existirão limites inferiores, isto é, ninguém pode perder mais do que X em relação ao que anteriormente tinha, nem ninguém pode ganhar mais do que tanto em relação ao que inicialmente tinha. Estes 2 instrumentos no fundo, de moderação dos impactos inovatórios da proposta não estão presentes, pelo menos tanto quanto conhecemos, e, portanto, são também um fator de preocupação. Seria uma forma de limitar o impacto disruptivo destas novidades. Depois pergunta-me a Sra. Deputada sobre um instrumento de condicionalidade em nome do Estado de Direito e o que posso dizer é 2 coisas. Primeiro, acho que realmente esse instrumento financeiro pode ter, do ponto de vista político, nos países em causa, um efeito contraproducente, do ponto de vista político, mas também devemos sublinhar que os termos da proposta da Comissão são bastante limitados e moderados, a tal ponto que a Polónia mostrou imediatamente simpatia pela proposta da Comissão. A Polónia, que era suposto ser o mais visado pela proposta, achou que a proposta ia na boa direção.
e vai na boa direção do ponto de vista da Polónia. Porquê? Porque realmente a única coisa que ficaria sujeita à condicionalidade era o mau funcionamento do sistema judicial, em termos que pudessem pôr em causa a independência do Estado, do Poder Judicial, e, portanto, o mau funcionamento do Estado de Direito, em termos que poderiam pôr em causa o controlo financeiro dos fundos comunitários. Portanto, é neste universo bastante limitado que se circunscreve a proposta da Comissão. Depois, mais recursos próprios, concordo com a Sra. Deputada, seria importante que existissem mais recursos próprios, acho que isso é aquilo que a Europa precisa. Não estou particularmente otimista quanto a isso, acho mesmo que algumas destas propostas da Comissão vão ser objeto de uma intensa oposição de vários países, e ficaria por aqui. Penso que cobre o essencial das questões colocadas pela Sra. Deputada. Muito obrigado. Obrigado. Tenho a palavra pelo Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Heitor de Sousa. Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, também o Sr. Deputado do Parlamento Europeu, Pedro Silva Pereira, agradecer-lhes a exposição inicial e, sobretudo, os alertas que nos lançou sobre as várias leituras possíveis dos números da Comissão Europeia e sobre situações e circunstâncias que são aparentemente estranhas para uma leitura mais aprofundada e consistente. Sr. Deputado, eu, como não acredito em coincidências, sobretudo a este nível, eu creio que é uma atitude deliberada da Comissão Europeia lançar vários números com várias metodologias, justamente para criar um certo ruído e confusão na transparência da leitura que é possível fazer dos números. Qualquer que seja essa ou essas leituras, parece indiscutível duas coisas. Primeiro, que existe uma redução efetiva do pacote ou do envelope financeiro relativo aos fundos comunitários que se preocupam com uma maior coesão social e territorial e uma maior aproximação, convergência dos países cujas economias são mais fracas em relação aos do centro da Europa. Isso parece ser indiscutível. E, em segundo lugar, parece também indiscutível que a ordem de prioridades políticas da Comissão Europeia e do próximo orçamento plurianual é uma ordem diferente daquela que funcionava até agora. Isso não é possível tapar, qualquer que seja o grau de opacidade da peneira que se queira meter em cima dos números do orçamento. É indiscutível que, hoje em dia, aquilo que é o pacote, o envelope financeiro atribuído às outras, aquilo que a Comissão Europeia designa por outros investimentos, outros programas, é superior àquele que existia para o envelope de fundos de coesão e da PAC. E, portanto, essa alteração de prioridades é possível de ser identificada com base numa leitura estrutural da repartição dos fundos, sejam eles a preços constantes, sejam eles a preços correntes. E isso não prejudica essa análise transversal e estrutural da alocação dos fundos. E, fazendo essa análise muito breve, o que se percebe é que, além desta redução dos fundos de convergência, fundos estruturais de convergência, o que se percebe também é que os fundos dedicados à segurança e à defesa ultrapassam fundos que, no passado, constituíam uma das bandeiras essenciais da União Europeia, com o objetivo de reforçar as políticas de coesão e de convergência dos vários países. Dou um exemplo concreto. No início deste século, no início deste milénio,
a grande bandeira da componente dos fundos de convergência residia na nova proposta de criar redes transeuropeias de transportes e de energias, que iria ser a alavanca essencial para essa convergência e para essa coesão. Se nós formos ver os fundos dedicados ao CEF, para a Connecting European Facility, dedicados aos transportes na União Europeia, o que verificamos é que esse envelope para os 7 anos configura algo como 12 mil milhões de euros e o envelope para a defesa é, pura e simplesmente, mais do dobro desses montantes. Portanto, uma das prioridades que resulta do relatório da Comissão Europeia é, efetivamente, criar na Europa um complexo militar ou industrial que responda a um conceito de Europa mais guerreira, mais interventiva, que seja de alguma maneira uma espécie de assunção da componente NATO a nível europeu, em detrimento de outro tipo de componentes que teriam muito mais importância para uma paz na Europa e para uma política de paz no mundo, se a União Europeia continuasse a apostar em verbas e em medidas e em programas que acentuem e que acelerem as convergências das economias mais fracas em relação às economias mais poderosas. Não está evidentemente aqui em causa o facto deve ser reconhecido, e que nós reconhecemos também, que existe um reforço significativo nas verbas da ciência e da inovação, é verdade, mas uma das perguntas que existe sempre é desconfiar que dentro dessas verbas da ciência e da inovação não estejam também verbas dedicadas para esse reforço do complexo militar-industrial que está plasmado nos números orçamentais. E por mais que o deputado, o comissário Carlos Moedas, venha aqui dizer que não há verbas da defesa e da inovação da defesa para nos fundos que estão previstos no reforço da ciência e inovação, nós conhecemos a história do capitalismo, Sr. Deputado. E todos nós sabemos que uma das principais alavancas da própria inovação que veio a ser disseminada na sociedade teve como origem a investigação e a inovação ao nível militar. E, portanto, há uma série de inovações que nós hoje utilizamos, digamos, nas nossas análises e no nosso planeamento do território e do urbano, por exemplo, os sistemas de informação geográfica, que começaram por ser operacionalizados e utilizados na Segunda Guerra Mundial. E, portanto, esse efeito de arrastamento que algumas das inovações têm na sociedade é algo que é indiscutível e que diz respeito à própria natureza do sistema. Portanto, não aceitemos, não nos embriaguemos com discursos bastante bonitos e bastante embrulhados, bem embrulhados, por parte de alguns comissários e, em particular, por parte da Comissão Europeia, e evitando reconhecer aquilo que parece óbvio. Mesmo ao nível, por exemplo, das redes de transportes, vou já concluir, Sr. Presidente, as verbas que estão ali indicadas são também de desconfiar, porque aquilo que se ouve falar em termos europeus diz respeito a uma nova rota da seda que o Estado chinês iria promover como forma de criar uma rota absolutamente transversal dirigida ao centro da Europa e que uma parte das verbas das redes de Connecting European Facility poderiam ser alocadas à futura rota da seda e não às redes transeuropeias de transportes, e em particular, por exemplo, às autoestradas do mar, que continuam a ter navios e continuam a ter veículos que não têm nada a ver
do ponto de vista das emissões e do grau de poluição que provocam no mar, não têm nada a ver com as prioridades que estão, por exemplo, exigidas e bem para os transportes terrestres, nomeadamente para a prioridade ao transporte ferroviário, que infelizmente parece que não chega e não vai chegar a Portugal, porque as prioridades a esse nível continuam, do ponto de vista da ferrovia, bastante distantes daquilo que deveriam ser. Uma última questão só, Sr. Deputado, para lhe perguntar terminar, Sr. Deputado, por se acha que o clima que atualmente se vive na Europa, nomeadamente as respostas que o futuro governo italiano está a configurar para a sua pertença à Europa, a sua participação na Europa, não tem também a ver com as ondas de choque que o Brexit também colocou sobre a União Europeia. Existe, indiscutivelmente, o enfraquecimento do projeto europeu com a saída do Brexit e aquilo que se anuncia para a Itália é também uma continuidade desse enfraquecimento. E, desse ponto de vista, a exigência que o governo italiano está a fazer de um haircut da dívida do Estado italiano em cerca de 250 mil milhões de euros, faz-me perguntar, Sr. Deputado, por que razão é que essas situações só acontecem aos outros países da União Europeia e por que razão é que o governo português não exige também um haircut da dívida e uma reestruturação efetiva da dívida europeia, da dívida de Portugal digamos, à União Europeia, como forma de criar mais recursos para o investimento e para o desenvolvimento sustentável a nível nacional. Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Parlamento Europeu, Pedro Silva Pereira, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurei ajustar mais restrições de tempo que já percebi que existem. Ora bem, em primeiro lugar, para confirmar o entendimento do Sr. Deputado, que partilho, de que há aqui uma prática pouco transparente da Comissão no modo como apresentou a sua proposta orçamental. Eu chamei-lhe há pouco uma prática questionável. E o que posso garantir ao Sr. Deputado é que no Parlamento Europeu todos os deputados do meu grupo político, mas certamente também de todos os grupos políticos, e não tenho dúvidas também do seu, não deixarão de exigir da parte da Comissão todo o esclarecimento, toda a clarificação dos exatos termos da sua proposta, para que possamos ter um debate informado sobre aquilo que verdadeiramente está em causa. Em segundo lugar, no que diz respeito às prioridades, às famosas novas prioridades que a Comissão assume nesta sua proposta. Em primeiro lugar, o que eu quero dizer é que nós realmente devemos diferenciar, em primeiro lugar, os títulos das prioridades das políticas, porque uma coisa é dizer-se que se tem um investimento na política de migrações ou na política de defesa. Outra coisa é sabermos exatamente em que políticas é que se materializa esse investimento. Portanto, nós poderemos estar de acordo com o título, mas discordar em matéria de políticas. E depois podemos estar de acordo com a prioridade. Eu, pela minha parte, por exemplo, não enjeito que a União Europeia precisa de dar uma outra resposta em matéria de defesa e de segurança. Mas o volume do investimento financeiro alocado a essa prioridade tem que ser avaliado em função das consequências que essa escolha tem para outras políticas. E então é uma outra discussão. Portanto, nós não podemos discutir o investimento na defesa e na segurança e avaliá-lo autonomamente como se ele não estivesse a ter um custo para a política de coesão e para a política de convergência. Porque então nós temos que discutir o volume da alocação de verbas para essas novas prioridades. Portanto, não é o título das políticas que nos resolve politicamente todos os problemas, temos que discutir em substância as políticas e o volume das verbas. Depois, o Sr. Deputado refere em particular a questão da Sea Facility. É verdade que se nós compararmos o volume financeiro dessa política de transportes com outras
ela aparece com um valor inferior e isso é questionável. A Comissão, no entanto, e aqui os serviços do Parlamento corroboram, reconhecem que nesta linha de política há um aumento da ordem dos 15% em relação ao período anterior, o que não invalida que possamos ter uma discussão sobre o montante alocado a esta política quando comparado com outras. Depois, a questão da ciência, o Sr. Deputado referiu a questão de saber se existe investimento em defesa no interior desse programa de ciência. Conhecemos a resposta do Comissário. A questão também já foi suscitada no Parlamento Europeu e no diálogo das propostas setoriais certamente será aprofundada. Finalmente, a questão sobre Itália, que me permite fazer um comentário mais atual, em vez de discutir com o Sr. Deputado a história do capitalismo, que nos levaria certamente muito longe, mas para dizer uma coisa é certa, esta solução política que se desenha em Itália vai certamente complicar ainda mais o debate orçamental e o debate sobre a reforma do euro que estão sobre a mesa. Isso é seguro. Quanto especificamente à questão que colocou a propósito da gestão da dívida pública, queria chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, é preciso conhecer os termos finais do acordo político entre os 5 estrelas e a Liga. Não é seguro que a versão final da proposta do Governo inclua uma reivindicação de uma reestruturação unilateral da dívida pública. Vamos ver e falaremos depois de conhecer a versão final da proposta. O que já sabemos é que o simples facto dessa possibilidade ser discutida já teve um impacto financeiro e económico negativo para o Estado italiano. Obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar CDS, em palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente da CAI, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado do Parlamento Europeu Pedro Silva Pereira. Sr. Presidente, eu vou ser bastante curto, tenho de ir mesmo para o plenário, como já aconteceu, aliás, com vários Srs. Deputados. Houve alguns grupos parlamentares que tiveram um bocadinho mais tempo, portanto isso funciona em prejuízo de outros, mas de qualquer forma não queria deixar de colocar 4 questões ao Sr. Deputado Europeu Pedro Silva Pereira. A primeira tem a ver com o seguinte: o CDS desde o início criticou muito a enorme falta de ambição deste quadro financeiro plurianual. Há uma grande diferença entre a forma ou o momento em que este quadro é negociado e o momento em que o anterior quadro foi negociado. E que tem a ver exatamente com um momento de crescimento económico forte, sólido e sustentado que está a existir a nível europeu, coisa que não acontecia na negociação do último quadro. Na negociação do último quadro, muitos países estavam a sair de uma crise, muitos deles ainda estavam a viver essa mesma crise, como foi o caso de Portugal, e a verdade é que neste momento nós temos, mesmo reconhecendo as dificuldades que são a saída do Reino Unido, mesmo reconhecendo as dificuldades e oportunidades que são, do ponto de vista das novas prioridades, podermos olhar no plano europeu de uma nova forma também de financiarmos novas políticas, mas de facto há uma grande falta de ambição e essa falta de ambição ainda por cima está a corroer 2 pilares que são 2 pilares muito importantes do ponto de vista europeu. Primeiro é o pilar da coesão. A União Económica, a União não é só um projeto económico, é também um projeto político, é também um projeto social e, nesse sentido, o valor da coesão e as verbas da coesão que sustentam muitas vezes esse mesmo valor são muito importantes, da mesma forma que a PAC, a Política Agrícola Comum, foi a grande responsável. Eu acho que isso é um grande exemplo que a Europa também tem a dar do ponto de vista de exemplos positivos, mas a PAC tem sido responsável pela soberania alimentar de quase 500 milhões de europeus e isso é um valor mesmo, isso é um valor em si mesmo, coisa que para nós é muito relevante. Concordo consigo quando diz que só a partir do final do mês é que nós vamos conseguir comparar um bocadinho melhor aqui um conjunto de propostas quando conhecermos o quadro para cada um dos programas. Eu percebo que há aqui um conjunto de matérias que são difíceis de comparar. Primeiro, a saída da contribuição do Reino Unido não é claro ainda que impacto é que tem num conjunto de programas. Depois, há também um
conjunto de fundos cujo perímetro muda, há um conjunto de pequenos fundos que entraram no Fundo Social Europeu e, portanto, é preciso perceber efetivamente a verba que está prevista para o Fundo Social Europeu. E depois também há uma questão que nos preocupa muito, que é perceber o impacto aqui da própria taxa de inflação prevista e da taxa de inflação mais realista que vamos ter, porque isso pode fazer, de facto, a corrosão muito forte de um conjunto de políticas. Quando se fala, por exemplo, de uma diminuição de 25% da verba da agricultura no segundo pilar, já incluindo a dimensão da inflação, isso seria trágico para Portugal. O comissário Phil Hogan já disse que no primeiro pilar Portugal não vai ter reduções, mas nós sabemos que Portugal é, aliás, um bocadinho de forma atípica no quadro europeu, um dos países que tem uma maior percentagem de segundo pilar. Neste momento, a média europeia é de cerca de 80-20, no caso português é de 50-50. E, portanto, menos 25% no desenvolvimento rural, que é o segundo pilar, seria trágico para Portugal, e por isso mesmo é uma matéria que nos preocupa e que nos preocupa muito. Eu, de qualquer forma, perguntava-lhe também, do ponto de vista da ambição, se não lhe parece que houve alguma falta de ambição por parte do governo português numa matéria que tem a ver com uma maior convergência da PAC de Portugal face aos outros países. Como sabe, do ponto de vista da PAC, Portugal tem uma das mais baixas percentagens por hectare, portanto, de atribuição financeira por hectare, por hectare no quadro da União Europeia. A verdade é que nós, no último quadro comunitário, conseguimos mesmo assim ter uma convergência de cerca de 10%, 8% para ser mais preciso, alguma convergência com a média da União Europeia. Neste momento, nós já não estamos sequer a falar dessa convergência, só estamos a falar de uma possível redução. Não lhe parece que houve aqui alguma falta de ambição por parte do governo português relativamente a esta matéria? A nós é uma matéria que nos preocupa bastante. Depois, uma segunda questão que o Sr. Deputado também falou logo no início, teve a ver um bocadinho com a diferença também do ponto de vista da ambição do que devia ser o orçamento comunitário relativamente à dimensão desse mesmo orçamento. Falou, e bem, que o Parlamento Europeu, e o Sr. Deputado votou essa mesma resolução, propunha um aumento do orçamento para 1,3% do rendimento bruto. O Governo acompanhou a proposta do Conselho de 1,2%, e a verdade é que a proposta da Comissão, que ainda teve aquele célebre 1,x do Comissário Oettinger, acabou em definir esse X como 1,11%. E por isso mesmo preocupa-nos, de facto, perceber que, mais uma vez, do ponto de vista da falta de ambição, o orçamento ficou bastante curto face àquela que podia ser uma expectativa de outras instituições, nomeadamente do Parlamento e, nomeadamente, do próprio Conselho. E por isso mesmo pergunto-lhe qual é que acha que deve ser a posição do Governo português no Conselho. O Conselho ainda não se pronunciou sobre esta proposta da Comissão, terá de fazer essa pronúncia e terá de fazê-la a breve trecho. Qual é que acha que deve ser a posição do Governo português nessa mesma discussão? Se o Governo português devia alinhar mais com a posição do Parlamento Europeu 1,3, ou pelo menos a posição do próprio Conselho de 1,2, não aceitando esta definição em 1,11, porque nos parece de facto que nós sabemos que todas estas matérias são muito difíceis e conhecemos também de facto o histórico sobre esta matéria, mas também reconhecemos que um dos países que na altura mais travou uma possibilidade de aumento, neste momento está de fora, que é o Reino Unido, e isso também também disse com razão que há outros países candidatos a ocuparem esse mesmo papel, mas parece-me que com a saída do Reino Unido haverá aqui pelo menos mais alguma oportunidade. Gostava de lhe perguntar qual é que é a sua expectativa relativamente à posição do próprio Governo português sobre esta matéria, porque para nós pareceria-nos muito importante que o Governo português pudesse ter uma voz também no sentido de poder fazer um aumento deste próprio orçamento e, nesse sentido, com algum crescimento económico, com alguma ambição por parte dos Estados-membros, conseguir encontrar aqui uma solução que seja uma solução mais satisfatória, uma solução que seja uma solução mais justa, mas acima de tudo uma solução que não ponha em causa as verbas da coesão e as verbas da PAC. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Mota Soares e agradecer as questões que colocou. E começo logo por concordar com a ideia de que a proposta da Comissão revela falta de ambição, o que é tanto mais incompreensível, como referiu, porque ela surge num momento em que o contexto económico parece mais favorável do que noutros momentos, mas também por uma outra razão.
porque sabemos que depois da resposta à crise que foi desenvolvida pela política monetária expansionista do Banco Central Europeu, devemos prever que o recuo desse contributo da política monetária que já começou, vá acentuar-se no futuro próximo. Talvez não ao ritmo anteriormente esperado, visto que houve agora algum abrandamento do crescimento económico, mas de todo modo todos os cenários apontam para um recuo da política monetária. O que significa que o estímulo ao crescimento económico, não sendo ainda totalmente assegurado pelo dinamismo da economia privada, precisa de um contributo dos dispositivos orçamentais públicos e, portanto, também do quadro financeiro plurianual. Portanto, também por essa razão faria sentido mais ambição por parte da Comissão Europeia. E é uma ambição escassa que depois se traduz num erro político, foi assim que o qualifiquei no início, um erro político grave de desinvestimento na convergência, nas políticas de coesão e na PAC. E o Sr. Deputado tem razão quando refere também que a proposta da Comissão em termos da comunicação pública, incidiu sobre o primeiro pilar e escamoteou o impacto da sua proposta sobre o segundo pilar do desenvolvimento rural, e esse interessa particularmente a Portugal, e as indicações que existem é de que o impacto desse corte é superior àquilo que inicialmente poderia ter sido estimado. É verdade que todas as comparabilidades são difíceis, por todas as razões que o Sr. Deputado convocou, mas esse é o trabalho próprio da discussão orçamental que está em curso e em que o Parlamento Europeu participa, e vejo com satisfação que a Assembleia da República acompanha com interesse e com proximidade. Onde não acompanho o Sr. Deputado, já deveria esperar, é na parte em que se refere a uma alegada falta de ambição do Governo, desde logo a propósito das verbas para a agricultura, porque uma questão é o histórico dos quadros financeiros anteriores. Agora temos uma proposta da Comissão. O que sei das mensagens políticas do Governo é que o Governo se opôs em termos públicos a estes cortes na política agrícola, e isso faz parte da agenda negocial do Governo. Portanto, não vejo nenhum sinal de cedência da parte do Governo, pelo contrário, do ponto de vista político, o Governo foi daqueles que, em termos externos, foi mais vehementes na defesa das verbas para a coesão, mas também das verbas para a política agrícola. Depois, no que diz respeito ao volume financeiro da proposta da Comissão, é verdade que o Governo sugeriu o número de 1,2, quando o Parlamento Europeu tinha defendido a solução de 1,3, mas queria chamar a atenção do Sr. Deputado para o seguinte: em primeiro lugar, a sugestão do Governo português de 1,2 ficava já acima do intervalo superior admitido pelo Comissário responsável pelos fundos. Quando ele veio aqui a Portugal, a uma iniciativa do Conselho Económico e Social, nessa altura o número andava entre 1,10 e 1,19. E, portanto, a proposta do Governo excedia o limite superior admitido pela Comissão. E quando agora verificamos que a proposta inicial da Comissão, afinal, fica muito aquém disso, nos 1,11, na melhor das hipóteses, então isso significa que a proposta do Governo pode ser classificada de muitas coisas, não me parece que de pouco ambiciosa. Vejo nela muito mais a procura do tal compromisso que tenha alguma viabilidade. O Governo, no Conselho, conhece certamente as dificuldades e as posições dos outros Estados e, portanto, julgo que, quando falou de 1,2 do rendimento nacional bruto, estava à procura de uma solução que tivesse alguma viabilidade, e vamos ver se tem. Como digo, o debate anuncia-se muito difícil. Qual é a posição que o Governo deve tomar? Eu penso que o Governo tem estado bem na discussão desta proposta orçamental, foi daqueles que mais duramente
criticou a proposta inicial da Comissão. Aliás, quando referiu a ambição de 1,2, foi dos poucos governos europeus que quantificaram uma proposta orçamental dessa dimensão. Não conheço outros governos que tenham falado de números superiores a esse. Houve declarações genéricas, estamos dispostos para contribuir mais, para contribuir menos, mas governo que tenha dito queremos aumentar o orçamento e acima do limite superior proposto ou sugerido nos cenários iniciais da Comissão, foi de facto o governo português. O governo, portanto, julgo que o que fará, e nisso terá certamente pelo menos o apoio do meu grupo político, e julgo que, pelo que percebo do sentido da Assembleia da República, de outros também, é que o Governo deve contestar o número de 1,11 e contestar esta proposta orçamental exatamente por ser insuficiente. E, portanto, essa crítica do Governo certamente se materializará no Conselho, mas como digo, estamos ainda no início do processo orçamental, há muita água que vai correr debaixo desta ponte e o que devemos é procurar que no interior deste processo o interesse do projeto europeu, mas também o interesse nacional possa ser salvaguardado. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. A vez do Grupo Parlamentar do PCP tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, quero começar por cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, Sr. Deputado ao Parlamento Europeu, agradecer o contributo que tem estado a partilhar connosco nesta reunião, até do ponto de vista da informação prática e concreta sobre o processo e o andamento deste processo. É importante este acompanhamento e teríamos de facto a ganhar se esta reunião pudesse ter o quadro de discussão que gostaríamos do ponto de vista da disponibilidade de tempo, mas o que é certo é que teremos mesmo que repensar esta definição de agendas, porque entretanto o plenário já começou, estamos todos condicionados pelo tempo e teremos que ser um pouco mais breves. Há alguns aspectos que poderão ter que ficar para outra oportunidade. Mas há uma pergunta que eu gostava de lhe colocar que tem a ver com essa informação prática que também é muito útil para o nosso acompanhamento e que de facto para alguns de nós foi um aspecto substancialmente novo e que altera realmente o quadro de leitura, que é este suscitar de necessidades de esclarecimento por parte do Parlamento Europeu, dos serviços de secretariado do Parlamento Europeu, relativamente aos critérios e aos pressupostos de comparabilidade entre quadros financeiros e orçamentos, que levantam naturalmente o caminho para conclusões políticas substancialmente diferentes face àquilo que estava até agora colocado, não é? E por isso é profundamente significativo se estivermos num cenário de corte de verbas para a coesão que seja de 15% e não de 7%, se bem entendi. Penso que foi essa, digamos, a perspectiva que nos colocou que podia estar admitida. Eu pedia-lhe só que pudesse esclarecer essa questão, porque da sua intervenção inicial eu registrei um corte de 10%, 10,4% no Fundo Social Europeu. O que eu disse foi que os serviços do Secretariado da Comissão de Orçamentos estimam um corte na política de coesão de 10% médio, incluindo um corte de 45% no Fundo de Coesão. E 10,4% no Fundo Social Europeu. E 10,4% no Fundo Social Europeu. E o aumento marginal de 2,4% no FEDER. E o corte na agricultura é que seria superior a 15%, sendo de mais de 10% nas ajudas diretas e 25% e de mais de 25% no no desenvolvimento rural. Muito obrigado. Agradeço essa clarificação. Em todo o caso, a questão que está colocada... Mas sempre mais do que sim, a proposta inicial. É substancialmente diferente e com outra gravidade perante aquilo que estava, desde já, colocado como, nas palavras do Governo português e do Sr. Ministro dos Estrangeiros, um mau começo.
Então, se nós começarmos mal, ainda pior ficamos, neste contexto, a confirmar-se este cenário. A pergunta prática que eu fazia é, por exemplo, no regimento da Assembleia da República, o Governo tem 30 dias para responder às perguntas que são colocadas ao Governo, às vezes cumpre, às vezes não, mas uma coisa desta gravidade, em princípio, não poderemos ficar indefinidamente à espera de uma resposta que possa não vir. A pergunta é, para além das propostas setoriais que estão previstas, pelo que eu percebi, para junho, julho, em relação à Comissão Europeia, para além disso, o elemento clarificador, em definitivo, para este tipo de dúvidas, será a resposta que a Comissão Europeia terá a dar ao pedido de esclarecimento do Parlamento Europeu. E, portanto, em que momento é que isto fica claro, em que momento é que isto se deslinda, como diz o outro, tendo em conta a discussão política que teremos que fazer em torno dos números que sejam, afinal de contas, apresentados e estabelecidos para o debate que temos para fazer. Depois queria fazer uma abordagem sobre esse problema que é as inevitabilidades que supostamente se nos impõem e que temos que aceitar. A inevitabilidade da lógica dos contribuintes e dos beneficiários, na ótica contabilística. Até que ponto é que está mesmo, digamos, até que ponto é que está a ser possível romper o cerco desta lógica contabilística? Porque a própria Comissão Europeia, no seu documento, salvo erro de fevereiro, já não tenho bem a certeza, na página seguinte, ao gráfico dos beneficiários e dos contribuintes na ótica contabilística, faz, honra-lhe seja feita, o reconhecimento de quem são verdadeiramente os beneficiários na ótica do rendimento. E aparece lá a Alemanha destacadíssima, sem comparação com os seguintes. E, portanto, até que ponto é que nós continuamos neste sacrossanto debate de uma lógica de que os supostos contribuintes não querem pagar mais para aquilo que, na verdade, eles estão a ganhar. Pronto, e esta é uma primeira questão. A outra inevitabilidade que supostamente se impõe e que temos que aceitar é esta ideia de menos verba para o quadro financeiro plurianual, porque estamos efetivamente com um aperto do ponto de vista da verba no seu conjunto e que, como já aqui foi referido, a experiência dos anteriores exercícios orçamentais apontou claramente para um final pior do que o início e com menos disponibilidade do que inicialmente se previa. E neste caso, para aplicar em mais áreas, e que áreas? Nomeadamente aquilo que já foi aqui falado, a questão da defesa, dos investimentos na área militar, que pela experiência empírica beneficiam não os países das periferias, hoje as regiões ultraperiféricas beneficiam sim as economias mais poderosas do norte e centro da Europa. O problema da falta de ambição. Eu queria modestamente contrapor esta opinião dominante de que há aqui uma falta de ambição. Do meu ponto de vista, a questão é o contrário, é que foi precisamente pela ambição das grandes potências e daqueles que efetivamente mandam na União Europeia que nós estamos a discutir a proposta que estamos. Porque até parece que ninguém ganha com isto, mas há quem ganhe. E, portanto, esta ideia de haver nos países mais ricos, nas grandes potências da União Europeia, uma lógica que não só, como o Sr. Deputado muito bem registou, não só coloca menos verbas para a coesão, mas coloca novas missões que coisa tão engraçada, vão mesmo beneficiar potencialmente os países mais ricos do centro e norte da Europa, como os exemplos que mencionou. Neste caso, eu propunha que nós deixássemos de falar em falta de ambição. Podemos falar do posicionamento de alguns países face aos outros e podemos depois falar da situação na ótica dos resultados, até à data, do posicionamento do Estado português e do continuar daquele registro das vitórias morais, em que vamos dizendo umas coisas e que depois no fim perdemos sempre. Isto é um bocado a adaptação daquela ideia, depois no fim ganha a Alemanha. Agora, o problema que se coloca tem a ver com a necessidade de
pôr em causa, pôr em crise alguns elementos da tal regra imutável da inevitabilidade. Já dei 2 ou 3 exemplos, termino com um aspecto que gostava também de colocar, que é a regra da condicionalidade como elemento indissociável da política de coesão. Ou seja, nós estamos a assistir a um movimento e uma tendência no contexto da política orçamental que é a centralização da gestão dos recursos. É assim na ciência, é assim na gestão de recursos com os fundos europeus, que são claramente de gestão centralizada, mas é assim também mesmo na coesão. Quando se coloca esta ligação direta entre as verbas e a sua aplicação e o semestre europeu e o acompanhamento, a dita articulação no quadro da gestão dos recursos. E, portanto, estamos perante uma perspectiva cada vez mais forte de centralização das políticas, da própria gestão e aplicação das verbas. Para terminar, mesmo uma última pergunta da minha parte tem a ver com a questão do Banco Central Europeu. O Sr. Deputado relacionou na sua última resposta, e é um aspecto que também me parece que é interessante, relacionou o que tem sido a política do Banco Central Europeu, o famoso quantitative easing do Sr. Draghi, à questão das opções, e aí é que falou de falta de ambição na Comissão Europeia, do ponto de vista das políticas expansionistas ou da falta delas. E eu agora gostava de colocar essa questão, mas voltado para o futuro, isto é, se estas opções de política económica e de política orçamental no plano europeu, da parte da Comissão Europeia, associado àquilo que já está previamente anunciado por parte do BCE, das alterações dessas políticas monetárias, qual é, do seu ponto de vista, Sr. Deputado, a perspectiva que daí resultará e o potencial resultado do ponto de vista das práticas em termos da opção política e monetária? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Europeu, Pedro Silva Pereira, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Deputado Bruno Dias e agradecer as questões. Como resulta daquilo que fui dizendo ao longo desta manhã, tudo indica que o começo deste debate orçamental será ainda pior do que inicialmente estimado, em função de tudo quanto se vai sabendo sobre os exatos termos da proposta da Comissão, o que significa apenas que o nosso exercício se torna ainda mais difícil e exigente para os próximos meses. Quando é que vamos perceber melhor as respostas às questões? Bom, a Comissão tem que apresentar as propostas setoriais entre o dia 29 de maio e o dia 12 de junho, mas, entretanto, decorrem interações entre a Comissão e o Parlamento Europeu, particularmente com a Comissão de Orçamentos, mas outras também, e, portanto, a todo momento se esperam respostas da Comissão. Há também reuniões da Comissão com o Conselho, ou esperava-se para ontem uma reunião dos chamados amigos da Presidência, onde alguns esclarecimentos pudessem ser dados. A informação que tenho é que não foram aí ainda dados os esclarecimentos pedidos e que hoje são pedidos pelo Parlamento Europeu e acabam por ser imediatamente pedidos por todos os parceiros interessados. Portanto, a verdade é que nós não temos uma data para essa clarificação, mas, sim, será certamente uma questão de dias que alguma resposta vai ter que ser dada por parte da Comissão e mesmo à margem das explicações a propósito de cada um dos programas setoriais, tem um calendário que é público. Concordo com o Sr. Deputado que esta lógica de contribuintes beneficiários é uma lógica totalmente enganadora sobre as vantagens e benefícios da gestão política, a gestão económica e orçamental no quadro da União Europeia. Se há indicações de que seja possível ou seja, esteja no horizonte romper com essa lógica, não vejo que isso, infelizmente, seja o caso nos termos em que está lançada a discussão orçamental. Depois, quanto à questão das novas prioridades, se há excesso de ambição ou outra coisa qualquer, bom, entendamos-nos. Como digo, eu acho que faz sentido a União Europeia procurar ter uma resposta autónoma
à altura de novos desafios com que está confrontada. E isso inclui a área da defesa. Aquilo que está aqui em causa é, sobretudo, um investimento na indústria de defesa, muito suportado nas questões de investigação científica, que permitem uma resposta qualificada da parte dos Estados-membros da União Europeia. Não se trata, portanto, de construir umas forças armadas às ordens do Presidente da Comissão Europeia. Não é disso que se trata. Agora, dito isso, é evidente que uma coisa é, genericamente, a concordância que esta prioridade seja reconhecida e que assuma o lugar que deve ter na agenda da União Europeia. Outra coisa é a sua expressão orçamental e depois o desenho concreto das políticas, porque aí pode de facto haver um excesso de ambição. Eu sou o primeiro a dizer que se verificar que o custo de um investimento tão grande no domínio da defesa e mesmo no domínio do controle das fronteiras é este que está preanunciado, isto é, um desinvestimento brutal na convergência ou na coesão. No Parlamento Europeu já há quem diga que a política de coesão precisa de mudar de nome se tiver um corte de 45% no fundo de coesão. Portanto, se o custo for dessa ordem de grandeza, então nós devemos discutir se não há um excesso de ambição e concluir, certamente, que há um excesso de ambição na alocação financeira para essas novas prioridades. Portanto, há uma questão de equilíbrio e de opções. Eu creio que nós poderemos discordar em relação a saber se essa prioridade deve de todo existir, aí porventura discordaremos, mas não creio que discordemos na questão da quantificação financeira e na avaliação de um excesso de ambição, se a consequência for essa para a política de coesão. Uma última nota sobre a problemática da condicionalidade. Vamos lá ver. Fala-se de condicionalidade a propósito de várias coisas. Uma coisa é, no programa de apoio às reformas, assumir-se que há uma contratualização de investimentos para executar objetivos do Programa Nacional de Reformas e que essa é a condicionalidade. Não creio que seja praticamente problemática para nós. Nós já assumimos o Programa Nacional de Reformas, é a nossa política para um conjunto de reformas importantes para o país e, portanto, é uma forma de contratualizar um financiamento adicional que viabilize ações nesse domínio. Esse tipo de condicionalidade não me preocuparia. Preocupar-me-ia se a alocação de verbas para esse efeito se centrasse exclusivamente na seleção que a burocracia da Comissão faz das Country Specific Recommendations, que escolhe 2 ou 3 pontos e para estes sim é que então haveria um investimento comunitário. Porque aí, então, o grau de autonomia na escolha das políticas públicas estaria em causa. E, portanto, eu julgo que nós nos vamos bater para que a articulação com o semestre europeu se faça através do Programa Nacional de Reformas e que, tanto quanto possível, valorize investimentos a favor da convergência. Depois fala-se de condicionalidade em 2 outros sentidos. Condicionalidade das políticas de coesão macroeconómica, condicionalidade macroeconómica, que foi aquilo que teve em discussão quando discutimos as sanções para Portugal e para a Espanha, e essa condicionalidade é contraproducente, porque, evidentemente, aplicar sanções económicas em quem mais precisa das verbas para promover a convergência é em si mesmo contraproducente e errada. A condicionalidade que se fala agora, nova, é uma condicionalidade a propósito do funcionamento dos mecanismos do Estado de Direito, como digo, para o controlo das verbas dos fundos comunitários, associada à questão da independência, mas que não substitui outra. Acrescenta-se aos outros elementos em que se fala, estou apenas a clarificar os vários sentidos da questão da condicionalidade. Último ponto mesmo, Banco Central Europeu, para dizer que o que é que nós podemos estimar. Bom, certamente é difícil uma previsão a muito longo prazo do qual vai ser o desenvolvimento das políticas monetárias. Tudo indica que haverá um recuo
da política monetária, e isso é, de certo modo, compreensível com a evolução económica. A conjugação de um recuo da política monetária e de uma falta de alavancas orçamentais que tendem a gerar uma política orçamental de teor mais restritivo, só pode ser má notícia para a economia. Mas aí convocaria os senhores deputados para uma decisão muito importante, talvez tão importante como estas de que se fala agora. Quadro financeiro plurianual, reforma do euro, uma decisão muito importante que vai ter que ser tomada no próximo ano e que diz respeito à futura liderança do Banco Central Europeu. Julgo que seria muito negativo para o futuro da política monetária que estivesse à frente do Banco Central Europeu quem militou contra aquela política que ajudou a União Europeia a enfrentar a crise. Obrigado. Chegamos assim ao fim da audição do Sr. Deputado ao Parlamento Europeu, Pedro Silva Pereira, a quem agradecemos os contributos importantes que certamente